Olá, pessoal, bem-vindos a mais um InfraFM Talks e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Na verdade, as mulheres são muito importantes em todos os contextos e a gente está gravando esse Talks hoje, na verdade, como uma homenagem para celebrar aí o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E como todos vocês sabem, né, na verdade, nós estamos em todos os lugares. Então, a gente tem mulheres na política, temos mulheres na ciência, na economia, são doutoras, juízas, cientistas, e temos também as profissionais que atuam em Facility, Property, Workplace Management. E nós convidamos uma mulher muito especial, na verdade, a pessoa pela qual tenho muito carinho, para ser a persona, né? Para fazer essa homenagem a todos vocês. E como é que a gente faz uma homenagem? Acho que contando a vida como ela é. Então, para isso, a gente convidou a corintiana, a mãe, a filha, a gente convidou a Sabrina Espinosa, que ela é a responsável pela área de Facility Real Estate no Mercado Livre, tem 3 filhos, e acaba sendo uma executiva também aí bastante importante no nosso segmento. Para ela contar para a gente, né, o que é ser uma mulher e uma profissional na vida como um todo. Então, bem-vinda, Sabrina, é uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente o convite, uma honra aqui representar tantas mulheres. Que legal. Então, conta para a gente, vamos iniciar. Quem é a Sabrina? Sabrina é uma doida, agitada, que gosta de fazer um monte de coisa, ao mesmo tempo, não consigo ficar parada, e que na essência tem essa coisa de cuidar do outro, né? A minha essência sempre foi cuidar do outro, até por isso, desde pequena, eu sempre quis ser mãe, tinha certeza que eu seria mãe de mais de um filho, 3 era o meu desejo, mas eu não sabia direito como as coisas iam acontecer, e no fim das contas, acho que a gente projeta mesmo, né, os nossos sonhos ao longo do tempo. Então, veio exatamente como eu sonhava, 2 meninos e uma menina, e que acabou usando isso, ou se fortalecendo nessa maternidade, de gerir pessoas e de cuidar de pessoas no trabalho. A parte de Facilities, ela começou a aparecer na minha vida quando eu estava grávida do primeiro filho. Começou muito, naquela época não tinha Facilities como é hoje, né, então começou muito tipo, cuida da limpeza, cuida disso, cuida daquilo, fazer o projeto de arquitetura e acabou. E aí descobriu que era multifacilities, que nada mais é, na essência, de cuidar de pessoas. Então, acho que a minha essência é essa, sempre foi. Então, a Sabrina é cuidar de pessoas. Muito bem, assim, lógico que além de trabalhar, né, de ser mãe, você também deve ter algum hobby, mesmo porque a gente precisa jogar algumas coisas para dar um certo equilíbrio na vida. Olha, diante do que eu te falei, que eu sou uma doida que gosta de fazer tanta coisa, o meu hobby é não fazer nada, porque é tão difícil eu não estar fazendo nada, ou não estar precisando, alguém precisando de mim, ou me pedindo alguma coisa. De verdade, é ficar deitada na minha cama vendo série, assim, meu hobby é esse, não fazer nada. E se você tivesse, na verdade, que dividir, né, como é que você divide o seu tempo? Você tem um profissional, você tem a sua vida familiar e cuidar de 3 filhos. Seus filhos são jovens ainda, né, depois você fala a idade deles pra gente. E ainda tem você, né? Tudo bem que, como você falou, você quer, olha, eu preciso de um momento para descansar, né? Mas como é que você divide esse tempo? Você, na verdade, tem que gerenciar mesmo para você poder ter essas coisas bem determinadas, não? São muitas agendas, né? Assim, agenda mesmo, de horário, cada filho tem um horário. Eu escolhi deixá-los todos no mesmo colégio, porque isso me ajuda muito, por enquanto tem dado certo, porque também tem que respeitar a individualidade de cada um, né, se um não está indo bem, a gente tem que mudar, mas em princípio está funcionando. O Matheus tem 15, o Rodrigo tem 13, a Maria Luísa tem 9, então eles são pequenos, mas são grandes, né, agora a fase está mudando, não é mais aquela coisa de dedicação total, mas é uma dedicação nos bastidores, né, de tipo, eu tô aqui, tô observando, tô cuidando, mas que precisa sempre se mostrar presente para que, inclusive, eles tenham a segurança, porque começa a adolescência, começa a fazer besteira, né, então tem a segurança de que tem um porto seguro do lado de cá. Então eu gerencio as agendas, eu tenho um marido que me ajuda muito, assim, me ajuda não porque não gosta que eu fale isso, porque ele é pai, é papel dele também, mas ele tem um horário um pouco mais flexível que o meu, porque ele é empresário, e aí ele consegue levar na escola, buscar eventualmente e tal. A minha vida melhorou muito com o sistema híbrido, então quando eu venho para o escritório, obviamente, eu fico totalmente fora, e aí eu dependo de várias variáveis do ônibus, da escola, de ajuda, mas quando eu estou em casa ainda consigo ajustar, tipo, na hora do almoço eu vou buscá-los, então eu consigo ficar um pouco mais presente.
E aí eu vou equilibrando o prato. Se eu falar para você, não, eu tenho uma rotina assim certinha e cada dia eu sei o que vai acontecer, não. É sempre no dia anterior à noite que a gente resolve como é que vai ser o horário do dia seguinte. Sim. Então, tem que pegar umas 3h30, tem que pegar umas 5h30, tem que pegar, não, então vai esperar, vamos juntar e tal. Então a gente senta e faz a programação do dia seguinte. É tipo um dia de cada vez mesmo, assim, não tem muitas programações a longo prazo, porque eu não sei o que vai acontecer. E para mim, eu tento fazer exercício 2 vezes por semana, mais cedo, né, assim, que não tome muito tempo, que é um horário que eles já estão na escola, porque entram na escola bem cedo, lá para 6h30, 7 horas já saíram, e também não me atrapalha aqui na minha função profissional, então eu tento fazer. Se eu falar para você também que eu faço direitinho, não faço porque eu não gosto, mas eu me obrigo a fazer, porque eu preciso ficar saudável para cuidar de tanta gente, então é mais ou menos assim que eu vou gerenciando, um dia de cada vez, sem muitos. E olha que eu sou virginiana, foi muito difícil chegar nesse estágio de me programar só para o dia seguinte, porque assim, a minha vida inteira sempre foi muito planejada, e as coisas saem do eixo, eu ficava um pouco aflita com essa falta de controle. Mas aprendi, né, assim, a vida me mostrou que eles são pessoas pequenas, mas são pessoas, e que as coisas vão acontecendo, e eu tenho que me jogo de cintura aí para poder resolver. Mas, na verdade, né, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, por isso que não dá para a gente ter tantas regras, né, trabalhando numa área de real estate, projeto, obras, facilities, na verdade, a gente acaba tendo multitarefas e também tem que ser multitarefa, né? Exato. Então, realmente, a coisa complica um pouquinho nesse sentido. O que eu queria também ouvir de você, Sabrina, a gente observou que aí o legado da pandemia foi realmente, um dos legados foi a possibilidade do home office, a possibilidade da flexibilidade, e ao mesmo tempo a gente vê aí muitas empresas, né, trabalhando e falando da prática de equidade de gêneros, né, e adaptando na realidade o contexto da mulher, né, da vida da mulher, da mãe, né, também com o contexto profissional. Isso também tem acontecido aí, você observa que essa foi uma mudança que está contribuindo muito, e essa mudança, ao contrário de que alguns pensam, né, de que isso reduz produtividade, ela não é verdadeira, muito pelo contrário, né? Você vê o engajamento muito maior, o comprometimento, ele é muito mais ostensivo, né? E você fica mais disponível para a empresa quando você está no home office, a verdade é essa, porque por mais que você esteja buscando um filho na escola, você está com o celular, a pessoa te acessa, então eu acho que a gente trabalha mais e se dedica mais mesmo com esses horários flexíveis. Aqui a gente vê muito essa cultura de valorizar a mulher, assim, tem muitos casos de mulheres que são contratadas, gestantes, coisa que até poucos anos atrás a gente não via, então quebrou vários paradigmas de que a mulher grávida não pode ser contratada, porque eventualmente ela vai sair, óbvio, vai sair, ou ela vai ficar de licença, então acho que a gente está evoluindo para chegar realmente no patamar de equidade e de equilíbrio, e de que entendam que, independente de ter filhos, a gente pode ser uma excelente profissional. E eu digo mais, eu acho que tendo filhos e tendo uma família estruturada, não necessariamente, obrigatoriamente, tendo filhos, porque tem de mulher que não tem, por diversos fatores, mas é uma escolha. A gente consegue equilibrar mais pratos e de uma forma melhor, porque acaba tendo esse jogo de cintura natural da vida, então você transpassa as barreiras profissionais e pessoais e a coisa se mistura, e você fica com esse jogo de cintura realmente para ser multitarefa, né? Antigamente, mulher que tinha filho era uma trava, falava, não, ela vai faltar porque tem que levar pediatra, ela vai faltar, puxa, eu tenho que pagar a licença maternidade e tal, e hoje em dia não é mais assim, hoje isso para mim é um plus, você vê que é uma pessoa multitarefas e que tem condições de gerenciar muito mais coisa ao mesmo tempo, e com muita capacidade, né, com excelência no que faz. Eu também acho que tem uma qualidade adicional, né, que as mulheres têm, que é o fato da gente poder ter filhos, né? Acho que tem uma coisa do cuidado, né, como você falou inicialmente da entrevista, né, facilitar nada mais é do que cuidar das pessoas, né? Você está cuidando dos espaços para que as pessoas fiquem bem e aí desenvolvam, na verdade, a atividade da empresa na qual você representa. Não sei se você concorda comigo, né, que eu acho que essa coisa de ser mãe, de cuidar da equipe, de ouvir a equipe, porque nós também somos mulheres, nós lideramos, temos um time de mulheres. Exato.
E às vezes nós temos as mais novas, as mais velhas, as que estão ingressando na carreira, as que são mais maduras, e a gente também tem que equilibrar tudo isso, né? Sem dúvida, e eu te falo mais. Primeiro que você entende o que a outra pessoa está passando, porque você já passou, mas a minha liderança, eu acho que ela ficou muito mais evoluída, porque eu aprendi que, se com os meus filhos, que saíram de mim, que são meus, eu tenho que falar com cada um de um jeito diferente para conseguir o mesmo resultado. Então, com um eu tenho que gritar, com o outro eu não posso gritar porque chora, com a outra eu tenho que conversar e explicar os porquês daquilo. Então, são meus, foram criados exatamente da mesma maneira, oferecemos as mesmas coisas, a mesma educação, o mesmo costume, tudo, e eles são completamente diferentes. O que me faz crer e acreditar que, gerindo uma equipe, que são pessoas de costumes diferentes, de educações diferentes, de perfis completamente diferentes. Então, se dentro de casa eu tenho que aprender a lidar com perfis diferentes, são crianças que são minhas, eu aprendi muito mais a liderar pessoas diferentes, porque eu aprendi com meus filhos como que eu tinha que fazer isso, entendeu? Então, eu falo que a gente evolui como profissional, porque a gente aprende dentro de casa, né? É lindo. Outro dia, gente, eu estava olhando a sua rede social e eu vi que você escolheu uma palavra para o seu ano, né? A minha palavra é presença, estar presente, né? E a sua sociedade. Por que você escolheu sociedade? O ano de 22, ele foi profissionalmente um ano de estruturar um time e estruturar uma equipe dentro de novos desafios que a companhia pedia e que a gente precisa entregar muito a partir de 23. E não é fácil, né? Porque, enfim, tem pessoas que têm anseios diferentes, é tudo aquilo que a gente estava falando. Quando você entende que a sociedade é o que faz, tem um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo e que, por alguma razão, eles têm alguma coisa em comum e por isso eles têm essa convivência, você entende que criar um grupo pode dar certo. Então, foi mesmo um ano de construir uma sociedade, né? Pensando nessa vivência em grupo, nesse objetivo comum, em comunidade, em convivência, em interesses comuns e respeito, entender até onde eu posso ir, que eu não prejudique o outro e trabalhar junto para que a gente chegue nesse alvo comum. Então, foi uma palavra mesmo de construir uma sociedade, né? Uma metáfora, óbvio. Com certeza, muito legal. Bom, e assim, né, de tudo isso que você tem aprendido na sua carreira ao longo dos anos, se você tivesse que deixar aí uma mensagem para as nossas colegas da área, já que você é a nossa convidada persona, né, para representá-las, que mensagem você gostaria de compartilhar para essa celebração mesmo do Dia Internacional da Mulher? Acho que como mulher é um orgulho, né, ter esse papel e essa representatividade dentro da nossa área. E o meu recado a gente se cobra muito, a gente quer muito ser Mulher Maravilha, a gente quer equilibrar milhões de pratos e entender que pratos vão cair, que o seu superpoder em alguma hora não vai funcionar e que tudo bem, vai ficar tudo bem, né, com uma comunicação clara, com uma leveza em tratar os problemas, em entender qual é a solução, fica tudo bem. É o que eu costumo falar aqui para as meninas mais novas, calma, vai ficar tudo bem, tá? Tudo tem uma solução. Muito bem, e para a gente finalizar, na verdade, eu escolhi 10 palavras, e eu queria que você falasse rapidamente o que representa cada uma delas para você. A primeira delas é amigos. Amigo, eu acho que é o suporte, é uma base, e são pessoas que passam a ser família por escolha nossa. Amor? É a base de tudo, da vida. Você precisa ter amor em absolutamente tudo que você faz para ter sucesso e você precisa tratar com amor as pessoas para que você tenha pessoas de bem perto de você. Legal. Comunicação? Fundamental. A comunicação transparente é fundamental para qualquer coisa. Ainda que seja um problema, precisa ser falado e precisa ser transparente para que todo mundo consiga achar uma solução. Legal. E confiança? Confiança é uma palavra difícil, porque é difícil você confiar integralmente nas pessoas, mas ao mesmo tempo, quando você consegue chegar nesse patamar de ter a confiança e dizer, não, eu confio nessa pessoa, é uma relação que não tem comparação, é única, né? Uma relação de confiança é uma relação única. Legal. Educação?
educação tem vários significados, né? Eu acho que a gente precisa lutar e precisa sempre estar atrás de ter cursos profissionalizantes, a gente tem que estar sempre melhorando, aprendendo, entendendo que você não sabe de tudo, e que o mercado muda, e que você precisa estar sempre se reinventando, se reciclando para ter o seu sucesso. Ao mesmo tempo, você também tem a educação como a forma de tratar as pessoas, né? Uma pessoa educada, ela consegue muito mais coisas do que uma pessoa ríspida, grosseira. Então, eu acho que quando me fala de educação, me vem essas duas vertentes aí. Tá bom, emprego. Emprego é um dos pilares fundamentais para que a gente aporte valor à sociedade, mas aí a sociedade como um todo, né? Eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar, inclusive para eu me certificar de que eu estou sendo um bom exemplo para os meus filhos, porque é isso que eu quero para os meus filhos e para minha filha, né? Uma mulher independente, que vá atrás, que conquiste, que lute, que batalhe, que consiga tudo que quer. E o emprego é fundamental para pagar as contas, além de te realizar profissionalmente, você colocar em prática tudo que você investiu e aprender. Legal. E família? Família é um sonho realizado. É um sonho realizado. Legal. Religião? Ele já é fundamental para você manter a sua saúde mental, emocional e acreditar que tudo, tem uma frase que é muito boa, que nenhuma folha cai do pé sem que Deus permita. Então, é realmente acreditar cegamente que existe uma força maior, seja ela qual for, qual que você acredite, e que tudo tem um porquê, né? Legal. A gente falou de emprego, mas eu queria saber qual é a sua definição para trabalho. Trabalho, eu acho que é realmente a realização de você colocar em prática tudo que você aprendeu. É trabalho físico mesmo, é você ver resultado naquilo que você investiu ao longo de tanto tempo e ser responsável por trazer melhorias para a sociedade, porque quem trabalha efetivamente de alguma forma traz algum tipo de ganho para outras pessoas, né? Qualquer trabalho, ele tem resultado em outras pessoas. Eu acho que é a concretização disso. Muito legal. E a vida, viver, que seria a minha última palavra para você? A vida é uma coisa muito louca, porque a gente hoje está aqui e amanhã pode não estar, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, para mim, a vida é estar presente e aceitar todos os minutos, tudo que acontece, e fazer disso um aprendizado bom. É aprender. Então, a vida, para mim, é aprender. Muito bem. Bom, na verdade, a gente já está finalizando aqui. Eu fico muito feliz, né, em a gente ter podido falar um pouco, né, sobre nós, né, nós mulheres. Mas eu acho que a lição que fica aqui, acho que dessa conversa, que independente do gênero, né, se somos homens, somos mulheres ou somos os gêneros que escolhemos ser, isso não importa. É a gente olhar no ambiente de trabalho que nós somos pessoas, né, que a gente tem uma segunda vida, né, e às vezes a pressão, o dia a dia no trabalho, as cobranças, as metas, tudo isso faz com que alguns profissionais percam isso, né? E aí, por isso que a gente acaba tendo tantos problemas de comunicação, né? Ambientes que às vezes não são saudáveis de trabalhar. E acho que quando a gente começa a compreender que no ambiente que a gente trabalha, tem colegas de trabalho que têm suas tarefas, né? Que tem lá as suas coisas para fazer. Mas a gente também tem pessoas que têm uma vida, que têm suas crenças, que têm tudo, né? Isso a gente consegue respirar antes, às vezes, né? Até de perder a paciência, ou de falar, poxa, hoje eu não estou num bom dia, hoje eu estou num bom dia. Eu acho que é isso, né? A gente ter essa consciência que a gente é um ser humano, e como você falou, não há heróis nem heroínas, todos temos um limite e a gente acaba não podendo fazer tudo de uma vez. Então isso. É o respeito, né? É manter o respeito. Manter o respeito. Que a outra pessoa tem o limite dela e respeitar. Sim, legal. Então, acho que era isso. Queria te agradecer muito você ter participado aqui com a gente, deixar o nosso abraço aqui bem forte para todas as mulheres que trabalham em Facility, Property, Workplace, para todos os rapazes, para todas as pessoas, e que a gente se veja melhor, para que a gente possa produzir melhor, fazer desse país um país melhor, e lógico, né, fazer com que a nossa família também seja muito feliz em nos ter ao lado dela todos os momentos que elas precisem, tá bom? Obrigada, Léa. Obrigada mesmo pelo convite, um prazer. Legal.